deixar a apresentação muito extensa, eu fico quebrando a apresentação para não ficar tão pesada para vocês quando vocês forem ver e também para ser um pouco mais objetiva, né? Não ficar aquela apresentação extensa de 1 hora, de 2 horas e aí você ter que ficar procurando lá no relógio, no time do YouTube. Será que está aqui a justificativa, aqui, tópico tal? Tá, é mais nesse sentido para se tornar um pouco mais didático e favorecer a questão do tempo de busca, né? Sobre cada tópico que vocês queiram recebendo esse tipo de orientação. Então, aqui no segundo tópico, a gente já falou sobre o primeiro tópico, é sobre a área e o produto que vocês vão desenvolver, e o segundo tópico ele vai estar relacionado com o público-alvo. Por quê? Por que eu coloquei aqui o público-alvo? Porque o público-alvo é um dos elementos mais importantes. Na verdade, ele é o elemento mais importante porque vocês vão fazer um produto para alguém. Então, esse alguém, ele merece uma consideração. E aí, aqui vocês podem colocar, olha, eu separei aqui, deixa eu fechar, eu separei aqui vários público-alvos que vocês podem estar considerando, tá? Vocês vão escolher apenas um. São todos esses aqui. Eu escolhi o público idoso, tá? O público-alvo são pessoas idosas. Como exemplo para mostrar para vocês como vocês podem fazer. Então, o que vocês vão considerar são essas características aqui, porque se trata de seres humanos. Nós vamos fazer produtos para seres humanos. Poderia ser produtos para animais, por exemplo? Sim, poderia. Só que a gente não vai desenvolver nenhum produto físico. A maioria dos nossos produtos é intangível, né? São produtos digitais. Vocês não vão imprimir, por exemplo, um cartaz ou imprimir toda a papelaria da identidade visual de uma marca. A gente não está pedindo isso. Tudo que vocês forem fazer vai ser intangível, algo que não é palpável, que nós não vamos poder tocar devido a essa ocorrência da pandemia e tudo mais, tá? Então, o público-alvo nosso são os seres humanos. E o que eu escolhi para exemplificar são os idosos. E aí as características que nós vamos considerar para o nosso público-alvo, também nós vamos fazer pesquisa, são as características sociais, psicológicas e fisiológicas. Sociológicas, psicológicas e fisiológicas. Essas 3 características, elas vão também estar relacionadas, para quem for trabalhar com animação, vocês vão se deparar com esse tipo de característica de atividade para estar fazendo em relação ao personagem. Vocês vão considerar essas 3 características aqui. Tá? Quem for trabalhar com animação, com desenho de personagens, vocês vão trabalhar com esses 3 tipos de características. Mas como não é o caso, né, vocês ainda estão definindo, né, vendo do que vai tratar realmente. Às vezes nem precisa trabalhar com isso, né? Com desenho de personagens, pode trabalhar com uma animação de stop motion apenas de objetos, então vai depender muito do trabalho final, do produto final que você quer realmente fazer, né? Se for uma animação 2D, vocês vão, de acordo com o que vocês querem trabalhar, né? Se for com personagem, aí vocês vão poder utilizar isso aqui. E aí vocês vão descrever quem é o público-alvo. E aqui no tópico vocês vão escrever quem é o público-alvo. Né? Aí vocês podem colocar aqui um tópico. Público-alvo. Aí aqui eu posso colocar idosos. Mas isso aqui é só uma sugestão, vocês podem mudar o título, tá? O subtítulo, não tem problema nenhum. E aí vocês vão escrever sobre o público-alvo e inserir aqui o painel de imagens acerca desse público-alvo. Vocês vão buscar em várias literaturas quais são as características sociológicas. Aí eu posso colocar aqui, eu quero tudo, não quero topificado, eu quero texto corrido, tá? Então vocês vão escrever texto corrido. Pode começar assim. Neste trabalho, iremos tratar. Eu vou falar, porque se eu digitar vai demorar muito para digitar, tá? Então eu vou falar, deixa eu ver se tem a opção de falar e digitar. Aqui no Word, no meu Word não tem. Aí eu vou falar. Neste trabalho, iremos tratar sobre o público-alvo de idosos. Ponto. As características sociológicas desse público-alvo,
elas vão estar embasadas na teoria de fulano de tal, que diz que o idoso é uma pessoa com idade com idade a partir de 65 anos e tal, e tal, e tal. As características sociológicas, elas correspondem a isso, isso e aquilo. São pessoas que gostam de estar em plena comunicação com outras pessoas. Eles não gostam de ficar sozinhos. São altamente comunicativos, né? Alguns idosos, né? Não são todos, mas a maioria. Aí você vai buscando trabalhos que vão falar mais sobre o público-alvo de vocês, para vocês dar uma contextualizada de quem é esse público-alvo, qual é essa característica sociológica desse público-alvo. E aí vai falando, vai falando, vai falando. Né? Sobre as características psicológicas, aí vamos ver o que é isso, né? O que seria características psicológicas. Eu montei aqui um painel visual que vai falar sobre isso. Então, eu tenho aqui, olha, que o meu público-alvo, deixa eu aumentar um pouco mais, em relação à aprendizagem, né, ensino-aprendizagem, ele gosta de interação, é necessário que haja diferentes formas de comunicação para esse público-alvo em relação ao ensino e aprendizagem. Né? Ele tem ansiedade, isso é uma característica psicológica, ele é um pouco mais lento, é necessária repetição de conteúdo, o ritmo é mais lento, é diferenciado, então aqui a gente vê algumas características psicológicas como ansiedade, lentidão. Eu não sei se lentidão, acho que está relacionado com o fisiológico. Então, por isso que é bom, afetividade está relacionado com a característica psicológica. Por isso que é bom você buscar autores que falam sobre isso, para que você entenda o que é uma característica sociológica, uma característica psicológica, uma característica fisiológica. O que eu entendo é que na característica sociológica vai estar relacionado com um comportamento. Na característica psicológica, que vai desencadear um determinado comportamento, vai estar relacionado com o estado mental dessa pessoa, com o estado mental. Por exemplo, uma criança ela se comporta de uma determinada forma a partir daquele estado mental, por exemplo. Tem criança que faz birra para querer as coisas, né? Então, aquela característica psicológica daquela idade, daquela criança, vai determinar um comportamento dado, né? Um comportamento específico. A mesma coisa com o idoso, ele pode ficar muito ansioso, porque ele não gosta de ficar sentado num lugar por muitas horas, então ele prefere se movimentar um pouco, então o produto ele tem que gerar no idoso, minimizar no idoso a questão da ansiedade, se for uma animação, se for um audiovisual, não pode ser um audiovisual tão longo para não cansar. A gente sabe, não sei se tem idosos na casa de vocês, mas minha mãe é idosa, então se a gente coloca um filme, se o filme é muito, muito legalzinho, muito tranquilo, a mensagem é muito tranquila, ela dorme. Dá uns 10 minutos ela dorme. Então o idoso dorme. Então tem que pensar nessas questões, né? E aí já vai envolvendo a fisiologia. Por ele ser um pouco mais lento nas questões de atividade física, a gente tem que pensar que o produto ele tem que ter um pouco mais de dinamismo, né? O audiovisual ele tem que ser um pouco mais dinâmico para prender a atenção do idoso e ele não dormir, tá? Então tem todas essas questões que são importantíssimas para vocês levarem em consideração essas 3 características para que o produto ele saia de uma forma correta, que ele funcione de forma coerente para o público-alvo. Por exemplo, se o meu público é de criança pequena, de 3 anos, e eu quero fazer uma animação, eu não vou colocar uma trilha sonora tão barulhenta, tão agressiva, que vai maltratar os ouvidos da criança. Eu vou colocar, por exemplo, eu vou fazer a pesquisa e aí eu vou procurar sons que vão chamar a atenção da criança. Por exemplo, a gente tem o xilofone. O som do xilofone é um som muito delicado. O som do violão, dependendo da nota, é um som bastante que vai chamar a atenção da criança
não vai deixar ela dormir, não vai dispersar a criança, vai chamar a atenção da criança. Então, essa pesquisa é justamente para isso, para verificar o que pode ser útil para o seu trabalho, dependendo do que você vai fazer, tá? Dependendo do que você vai fazer. E a partir daí você vai montar esses painéis visuais, tá? Eu fiz várias pesquisas, eu coloquei aqui no próprio painel a fonte, e aí você também pode fazer dessa forma, colocar a fonte de cada imagem, tá? De cada imagem. Pode ser feito no Word, tem vários sites aqui, inclusive eu coloco aqui nesses slides o site que você pode estar usando para fazer esses painéis visuais e salvar em PNG ou JPEG e mandar para o Word, tá? Eu prefiro que seja assim, que coloque todas as fotos juntos, salve em JPEG e mande no Word, porque às vezes o Word desconfigura a formatação. E aí copia e cola, joga aqui no Word. Vamos ver se eu consigo fazer aqui para mostrar para você. Vou selecionar aqui no meu PDF. Eu vou copiar e vou colar aqui no Word. Depois que eu fiz todo o meu texto, aí eu, de acordo com a imagem tal, e não foi tudo não, ó. Não foi tudo não. De acordo com a imagem, foi tudo separado, tá? De acordo com a imagem tal, não sei o que. A imagem fulana de tal, imagem 1, imagem 2, ela vai mostrar os idosos da forma tal e tal e tal, para isso e aquilo. O painel de imagens ele é útil para isso, vai ser para a gente identificar algumas questões relacionadas ao idoso, algumas considerações relacionadas à imagem do idoso e tudo mais, tá? Então tem muitas coisas que podem ser colocadas. Aqui também você pode colocar que o idoso ele possui um estatuto. Se você for trabalhar com o público de crianças ou adolescentes, possui um estatuto da criança e do adolescente, que é o ECA. Aí você pode dar uma pesquisada no ECA, do que se trata o ECA. E inserir todas essas informações. Sempre lembrando que você tem que colocar as referências, fontes, de acordo com o fulano de tal, fonte de onde você tirou cada imagem para não dar problema, tá? E essa é a segunda parte desse tópico aqui. Aí no tópico 3, o que nós vamos ter? No tópico 3, eu vou falar um pouco sobre a mensagem, tá? E aí no próximo vídeo eu vou explicar para vocês como é que vai ser, como é que vocês vão escrever.